Oi, gente, já é de noite, eu estou indo dormir quase. Eu vou tentar fazer esse vídeo falando baixo porque meus pais estão dormindo e eu não quero incomodar eles. E, bom, eu vim aqui para comentar, dar a minha opinião sobre o caso que está bombando na internet, que é um resgate de um debate que aconteceu que aconteceu recentemente, que agora voltou à tona com tudo, sobre a Vanessa Mendes, do canal que anteriormente se chamava Toda Meiga, e provavelmente o vídeo mais polêmico do canal dela, que é um vídeo que era intitulado, porque parece que já foi excluído, de Gay versus Homem. Só o título já dá muito bafafá, né? Dá muito o que falar. Mas enfim, esse vídeo foi reagido por pessoas, pessoas que comentaram embaixo, falando mal, não sei o que, e deu uma repercussão gigantesca. Até que o Luba reagiu a esse vídeo e como o Luba é um youtuber muito grande, diferente de outros youtubers que também reagiram, mas são menores, a Vanessa decidiu reagir de volta e dar uma explicação finalmente sobre o vídeo, sobre as coisas que ela queria dizer, mas que ficaram mal explicadas. E aí deu uma bola de neve, tá ficando gigantesco, tá tendo react de react de react de react de react, tá reciclando tudo, né? Tá todo mundo aproveitando o negócio para fazer conteúdo. E aí eu queria dar a minha opinião sobre o assunto. Mas antes de eu dar a minha opinião, eu queria. Eu quero salientar muito claro para todo mundo que vai falar, porque eu já vou falar logo de cara que a minha opinião não é favorável aos militantes da internet. Não é. Eu vou deixar uma coisa bem clara logo de cara. Eu, José Carlos, pessoa, sou pansexual, tá? Eu não sou hétero, eu faço parte da comunidade porque eu sei que vai ter gente aqui embaixo que não vai concordar com a minha opinião e vai deslegitimar a minha opinião, falando que, olha só quem tá querendo dizer que a comunidade LGBT deve não ficar ofendida, o hétero branco cis privilegiado, que é basicamente a mesma coisa que estão fazendo com a Vanessa, mesmo sem saber qual é a real sexualidade dela, que ela mesma falou num vídeo mais recente sobre a polêmica, que ela nunca assumiu verdadeiramente qual é a sua sexualidade. Então, nem vem querer me deslegitimar com esse ad hominem aí que não vai funcionar. Então, eu quero dar a minha opinião sobre esse relato. Eu acho tudo uma palhaçada, sinceramente, tudo uma palhaçada. Porque é o seguinte, as pessoas estão tudo reclamando porque era estereótipo, não sei o que, e ela tá dando as explicações e ninguém tá dando palco para ela se explicar, ninguém tá considerando as explicações dela, muito menos está fazendo jus de respeito, ninguém tá dando palco para ela, tá só forçando que ela peça desculpas como se fossem os donos da razão. Enfim, eu quero deixar uma coisa aqui muito clara. As pessoas estão reclamando sobre um negócio chamado estereótipo, que os personagens no vídeo eram estereotipados e não sei o que. E nisso eu quero deixar uma coisa muito clara. Qual é a definição de estereótipo? Joga no Google. Definição estereótipo. Você vai ver no dicionário, a definição de estereótipo é comportamentos ou aparências, visões associadas a um coletivo de pessoas que se mostram como um padrão majoritário e, portanto, a sociedade generaliza eles dessa forma. Ou seja, o estereótipo do homem gay é de um homem feminino, delicado, não vai ser à toa, né? Você acha mesmo que com esse estereótipo uma parcela majoritária dos homens gays vão ser machões? Não, né? Desculpa as pessoas militantes que estão chateadas, mas não. Se a massiva maioria dos homens gays fosse super machão viril, o estereótipo do homem gay seria de um cara machão viril, o que não é o caso. Isso não quer dizer que todos os homens gays vão ser afeminados, delicados e tudo mais como aquele personagem. Óbvio. Mas isso não muda que aquele personagem exista.
E eu quero que vocês me respondam com toda sinceridade. O que é o real problema na questão? É a representação de um personagem gay feminino, que representa uma parcela significativa dos gays, ou a visão que a sociedade homofóbica tem da feminilidade atrelada a um homem, que é uma visão de uma coisa negativa, um demérito, que tem que ser corrigido na base da violência verbal e física. Qual que é o problema? Porque se o problema é a primeira questão, a gente não deveria, por exemplo, cancelar Tô de Graça? O seriado brasileiro Tô de Graça? Porque pensa comigo, o seriado Tô de Graça, ele retrata, além de estereótipos classistas, né, de pessoas da comunidade periférica, ele relata muitos estereótipos da comunidade LGBT. O Michael, por exemplo, é um gay muito mais feminino do que o Vitinho, o personagem gay da Vanessa. Inclusive, um parênteses, as pessoas estavam zoando a Vanessa, que ela falando o meu gay. Gente, o Vitinho é uma pessoa real, que existe na realidade, ou é um personagem gay, homossexual masculino, chame como preferir, criado pela Vanessa, logo de pertencente à Vanessa. Ela não estava se referindo a nenhum homem gay real. Ela estava se referindo ao personagem Vitinho, que foi criado por ela, logo é dela sim. Cara, não é difícil de entender. Esse povo problematiza tudo. Qual imagem vocês acham que a gente está passando do movimento e da comunidade disso? Com isso? Mas enfim, esse é um tema mais pra trás, eu vou continuar. O Michael, ele é um personagem extremamente afeminado, muito mais que o Vitinho. Ele usa roupas femininas, ele usa maquiagem carregada, ele fala fino, ele fala afetado, ele ainda por cima é um personagem extremamente sexualizado que está constantemente fazendo piadas sexuais envolvendo introdução de coisas, em especial genitálias masculinas, no seu orifício anal. Vamos falar assim para não ter nenhuma censura, nenhum strike, nem nada. Ok? Ok. E também tem a Mahaya. A Mahaya, que é uma personagem lésbica ou um homem trans, eu não sei. Tem hora que a personagem diz que é lésbica, tem hora que a personagem diz que é trans. Que é super masculinizada. Ela usa dread, ela usa roupas masculinas, largas, ela fala grosso, ela anda duro que nem um cara, ela é violenta e agressiva e temperamental, e assim como o Michael, ela também faz piadas sexuais envolvendo bater pratos. Os portugueses que estiverem assistindo esse vídeo vão entender essa expressão, bater pratos. Quem não entendeu, joga no Google a expressão de Portugal bater pratos, se você for maior de 18 anos, claro. Mas enfim, esses personagens, além de serem muito mais estereotipados que qualquer personagem da Vanessa, eles são, além de extremamente estereotipados, extremamente sexualizados, passando uma menção de que a comunidade LGBT, além de seguir todo aquele parâmetro, é um coletivo de pessoas promíscuas que só pensam em sexo, não sei o quê. E ninguém cancela Tô de Graça, ninguém reclama, ninguém fala nada. Aí provavelmente vai chegar gente falando: ai, mas boa parte do elenco do Tô de Graça é de pessoas assumidamente LGBTs. Eles têm lugar de fala. Não, peraí. Pode ir tirando o cavalinho da chuva. Lugar de fala não é um conceito cujo significado é esse significado inventado pela militância de internet. Vai ler o livro Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, com urgência, tá bom? O conceito de lugar de fala, na teoria, o que realmente é lugar de fala, é um conceito muito mais relacionado à consciência de classe,
a você se entender como um indivíduo de uma determinada classe na sociedade e você entender o porquê que você fala sobre determinados assuntos. Não é esse conceito imbecil para que é literalmente feito para calar pessoas que tenham um pensamento, uma opinião divergente, que você só pode falar disso, daquilo, daquele outro, se você for assim, assim, assado. Até porque esse conceito literalmente fere com o conceito da liberdade de expressão e fere com o diálogo, né, que é a base da democracia. Mas enfim, dando continuidade. Dito claramente que o problema central não é a questão do estereótipo, porque cancelam uns por conta de estereótipo, mas não cancelam outros, e também tem outra questão de que essa militância, como é que se fala? Militância identitária, lembrei. Essa militância identitária é extremamente seletiva, porque as pessoas estão tacando o pau na Vanessa por ela fazer com os vídeos diversos, que é um estilo de vídeo antigo que se baseia em grande parte em estereótipos, porque é o que a maioria das pessoas pensa, inclusive vou falar disso depois, sobre questões LGBTs, né? Sobre homens gays, mulheres lésbicas, enfim. Só que a Vanessa também tem vários vídeos no canal dela, diversos, sobre rico versus pobre e tudo mais, questões de classe, que também possuem bastantes estereótipos. Da pessoa rica, toda pomposa, educada, que fala culto, não sei o que, bem vestida, e a pessoa pobre mais estrambelhada, com roupa rasgada, despenteada, às vezes até meio suja, falando errado e tudo mais. Que está no mesmo nível. Mas não estamos vendo, nunca vimos, uma repercussão desse nível, dessa violência para cima da Vanessa com relação a isso. A gente não está vendo ninguém. Pode ter uma pessoa ou outra, mas a gente não tá vendo um mar de pessoas de mesmo número virando pra Vanessa e falando: classista, burguesinha privilegiada, pobre fala direito, pobre é limpo, pobre usa roupa nova, não sei o que, não sei o que lá. A gente não tá vendo. Por quê? Por quê? Por quê que não tem? Lembrando que eu não tô falando de todos os youtubers que alguma vez já fizeram um vídeo de rico vs pobre. Eu tô falando da Vanessa especificamente, tá bom? Só pra deixar claro. Pra deixar claro também que eu também tenho críticas ao vídeo da Vanessa. Eu reconheço que tem muito estereótipo lá e que é uma coisa que tem sim que ser debatida. Porque perpetuação de estereótipos é uma coisa problemática. Sim, mas tem que ser debatido na base da conversa. A gente tem que chegar e falar: olha, Vanessa, essa representação estereotipada eu acho que não tá legal. Você pode explicar? Você tem um ponto? Vamos conversar a respeito disso? Vamos compartilhar informações? Você fala a sua opinião, eu falo a minha opinião. Vamos tentar dialogar e entrar num consenso? Sabe, uma conversa saudável e equilibrada de trocas de informações que nem seres humanos mesmo. E não que nem um bando de neandertais que partem pra violência. Entendeu? Porque a própria Vanessa já falou que está sendo ameaçada de morte por causa disso. É simples, é só dialogar. Mas agora, o que eu mais tenho pra falar aqui... o que eu mais tenho pra falar aqui... é... o que é mesmo? Ah, sim, acho que... eu lembrei. Qual é a imagem que vocês acham que estão passando pra comunidade desse jeito? Fala pra mim, qual é a imagem? Porque quando a gente está falando da Vanessa, a gente está falando de uma pessoa que, apesar dos problemas de estereótipos e de coisas mal explicadas, como a questão de se homossexualidade é doença, que ela já falou que foi uma crítica social à justiça brasileira, embora eu admito que foi muito mal desenvolvida, muito mal redigida. Ela devia ter feito um link mais forte para as pessoas perceberem, não deixar assim tão jogada solta, que todo mundo interpretou assim, até mesmo eu interpretando na época, não entendi, não gostei.
Gostei. Mas qual imagem vocês acham que estão passando para uma pessoa que, apesar dos problemas de interpretação, não tem nada contra as existências LGBTs, não propaga discursos de ódio, não promove a violência, não atacou nenhuma pessoa LGBT, não tem a intenção de perpetuar nenhum discurso de ódio ou violência? Por que vocês não carregam toda essa violência de vocês, essa energia, essa energicidade, eu nem sei se essa palavra existe, e vão atacar, sei lá, o Silas Malafaia, que cansa e cansa de estourar e agir como uma criança de 9 anos sempre que toda empresa faz uma representatividade LGBT e dá boicote nessa empresa? Por que vocês não vão agir nessa energicidade com o Marcos Feliciano, que já falou várias vezes, assumiu que ele acredita, ele entende que gay tem que ser curado. Não é nem que ele fez uma crítica mal explicada, mal detalhada, mas uma crítica à justiça brasileira. Ele nem fez uma crítica. Ele acha, ele realmente entende que a homossexualidade é uma doença e que tem que ser curada. Por que vocês não vão atacar ele? Por que vocês não vão atacar o Bolsonaro, que já falou publicamente que ele considera a homossexualidade como resultado de falta de porrada? Que não é, nós sabemos, né? Se o que causa a homossexualidade fosse falta de porrada, ela não existiria. Porque se tem uma coisa que gay, lésbica, enfim, pessoas homossexuais passam nesse mundo constantemente, é porrada. Tanto no sentido figurado, quanto no sentido literal. Bom, dando continuidade, ou mesmo do acontecimento na Copa no Catar, e principalmente da repercussão que teve como eu fiz, de mortes que eu falei também, por que vocês não pegam toda essa energicidade e falam a respeito disso, dessas coisas, e não ficar de violência verbal, violência moral para uma pessoa que, apesar de propagar muitos estereótipos, ela não tem nenhuma intenção de propagar o ódio, a violência, o preconceito contra a gente. Me fala, porque vocês realmente acham que eternizando essas coisas na internet, nenhum conservador vai pegar isso e utilizar para deslegitimar as nossas existências? Porque isso acontece. Nós, pessoas da comunidade LGBTQIAP+, isso é um fato. A gente não tem o direito de errar. Porque quando a gente erra e os nossos erros ficam... A gente erra individualmente, estou falando, e nossos erros ficam eternizados, os conservadores, eles pegam esses erros, elevam à 15ª potência e usam para generalizar, falando que todos nós somos iguais a isso, dessa forma, para nos colocar como perigosos e uma ameaça. À sociedade. Sempre acontece. Então vocês fazendo isso, a única coisa que vocês estão fazendo é manchar ainda mais a imagem da comunidade. Porque vai chegar um pastor, vai chegar um político conservador, vai chegar uma pessoa mais da extrema direita, uma pessoa anti-LGBT, que vai pegar esses discursos e falar: aí olha, o bando de aviadada aí, os sodomitas malucos aí, que super violentos e super antipáticos, atacando uma pessoa que só se expressou mal, mas que não tem nenhuma intenção de violência contra eles, e eles estão atacando dessa forma, são incivilizados, são animais, são incapazes de viver em sociedade, são loucos, são perigosos, a gente tem que expurgá-los, metralhá-los. Vocês acham que isso não vai acontecer? Acham mesmo? Sim, a gente tem que lutar contra esse paradigma da gente não ter o mesmo direito de errar sem sermos generalizados que as pessoas endo cis hétero têm. A gente tem que lutar contra isso. Mas a gente não pode negar a realidade que enquanto esse paradigma não é quebrado, a gente vive nele. E se a gente se dá ao luxo de errar,
a gente vai sofrer as consequências disso, que vai ser os conservadores generalizando e elevando a 15ª potência. E assim a população vai ter cada vez medo da gente, a população vão expurgar a gente, vão ter ódio da gente, vão ter cada vez mais cativação pelos políticos conservadores, que daqui a pouco vão dominar a política e apagar os poucos direitos que nós conquistamos. É isso que vocês querem? É realmente isso que vocês querem? Se comportando dessa forma, como, desculpa, animais? É sério mesmo? É assim, vai ser difícil de conquistar direitos, vai ser difícil da gente poder existir em sociedade sem ser julgado, sem receber olhar torto. Vai ser muito difícil. Não sabendo medir a forma de se expressar e julgando, atacando, violentando, ameaçando de morte pessoas que não têm nenhuma má intenção. No máximo se expressam errado. E querendo se posicionar sempre como tendo razão e não dando a possibilidade para a pessoa falar, que é o que a gente sempre sofreu e agora a gente está fazendo, como se nós fôssemos os donos da razão e a palavra, as opiniões e as visões, o que a pessoa tenha a dizer de nada valesse. A única coisa que a gente faz é manchar a nossa imagem com isso e colocar a nossa busca por uma sociedade mais justa e igualitária cada vez mais longe. A única coisa que a gente faz é isso. A única coisa que a gente faz é isso. É isso, simples assim. Vocês estão levando a gente pro fundo do poço com esse identitarismo idiota. Inclusive, eu queria até falar uma coisa muito importante. Uma coisa muito importante. O movimento identitário que vocês estão aderindo, de temos uma identidade que tem que ser zelada, se alguém ferir a gente vai matar, vamos acabar com essa vadia hétero cis privilegiada, não sei o quê. Meu povo, esse movimento é um movimento de raiz de extrema direita que surgiu na Segunda Guerra Mundial, baseado no ultranacionalismo europeu e no movimento pró-colonialismo. É um movimento que por si só as raízes são extremamente nojentas, então para que tá feio. Para. Só para. Por favor. Tô pedindo. Mas enfim. José, você tá defendendo a Vanessa, tá passando pano pros estereótipos dela. Não, gente, eu não tô defendendo a Vanessa. Tem muitas coisas no vídeo dela que eu acredito que realmente são problemáticas. O que eu tô dizendo é que a gente não tá dando espaço pra ela falar, a gente não tá ouvindo o que ela tem a dizer, a gente tá ridicularizando e minimizando os posicionamentos dela e tudo que ela tem a dizer, que é uma coisa que nós sempre sofremos e agora nós estamos fazendo outra pessoa sofrer também, da forma mais escrota possível. E a gente tá direcionando um ódio e uma violência completamente desproporcional pra cima dela. Uma competência que deveria ser direcionada a um assassino. Aos assassinos da Dandara, por exemplo. Não pra ela. Parece que ela matou 80 gays na rua. Ela não fez nada disso. Ela sempre teve boas intenções, ainda que não necessariamente aplicadas de forma correta. Mas isso não é motivo pra tudo isso. Vocês querem o quê? Pintar uma imagem da gente como animais irracionais que não sabem medir as coisas e que não sabem entender como as coisas funcionam e que não podem conviver em sociedade por não terem espaço, não darem espaço para fala? É isso? Sim, tem que criticar, sim, tem que tentar dialogar, falar e ouvir, mas não pode atacar desse jeito. Essa violência e esse ódio para com a Vanessa Mendes está completamente desproporcional. Não dá. Assim não vai dar para continuar. Não tem como a gente achar que vai conquistar alguma coisa na base do eu tenho razão e você cala a boca, na base do
hétero, cis privilegiada não tem espaço de fala, na base do você tem que se tratar de pedir desculpa e acabou, não vai dar. Não vai dar. Ainda teve vídeo do Phelps reagindo, falando... Ela explicou a parte da cura que ela falou que é uma crítica ao sistema de justiça brasileira que em 2017... Ela gravou o vídeo em 2018, mas em 2017 tinha dito que o Conselho Federal de Psicologia tem que aceitar o entendimento de que a homossexualidade pode ser vista como uma doença e ser tratada como tal, que é tentando revertê-la. E essa coisa nojenta que ela mesma assume foi ridicularizada pelos artistas. Quando ela falou isso, o Phelps falou que é porque eles fazem parte da comunidade, então eles têm lugar de fala. Mais um que não sabe porcaria nenhuma do que é lugar de fala. Falou e não sabe nada. Não sabe nada. Só pra querer diminuir ela. Fico feliz que ele queira defender os interesses da luta, da causa e tudo mais. Mas, amigo, militou errado. Militou completamente errado. Essa questão toda tá completamente errada. Pra mim, não tem gente que tenha razão. Nem a Vanessa tá totalmente certa, nem os militantes estão totalmente certos. Ninguém tem razão nessa história. Mas se eu tivesse que escolher entre um lado ou outro, eu escolheria a Vanessa. Porque ela é a que tá sendo mais injustiçada nessa história, sim. Não adianta falar que não tá, porque tá, sim. Tá bom? Eu pergunto pra vocês. O que resulta em violência, em ataques de ódio, em preconceito? O que resulta? A representação estereotipada de um personagem gay, que acontece no YouTube, acontece na TV, acontece em todas as plataformas de diversas fontes diferentes, mas só vamos atacar a Vanessa, ou a forma como isso é visto de forma negativa pela sociedade e, consequentemente, resulta nos ataques. O que é o real problema? E o que tem que ser combatido? A gente tem que proibir as pessoas de fazerem retratação de personagens gays femininos porque há estereótipo e não sei o que. Ou a gente tem que acabar com essa visão de que a feminilidade atrelada ao homem, independente da orientação sexual, mas principalmente se esse homem for homossexual, é um demérito digno de ser resolvido na porrada. A gente tem que proibir a retratação de gays femininos que existem. Não tem como falar que não existem. Se não existisse, não seria esse o estereótipo. Ou a gente tem que conscientizar as pessoas de que um homem ser feminino, um homem ser masculino, uma mulher ser feminina, uma mulher ser masculina, uma pessoa, independente do gênero dela, ter traços mais femininos ou masculinos de comportamento, preferências, independente da sua orientação sexual. Não é nenhum demérito. É apenas a pessoa se expressando como ela é, como ela gosta de ser, e que essa pessoa tem que ser respeitada. Não pode ser excluída, não pode ser violentada. Qual que é o real problema? Eu tinha algumas coisas pra falar, mas tá tarde da noite e eu nem lembro mais direito de quais outras coisas que eu ia falar. Depois eu reassisto o vídeo e completo aqui se eu achar necessário. Mas, por enquanto é isso. Desabafo. Provavelmente eu posso perder muitos seguidores por conta desse posicionamento, mas eu não posso ficar de boca fechada. Com certeza vai muita gente falando: ai, você só tá no assunto do hype pra ganhar seguidor. Primeiramente, se eu tô na internet é porque eu quero ganhar seguidor, né? Se eu não quisesse ganhar seguidor, eu ficaria em algum lugar anônimo. Segundamente, a minha intenção principal é levantar o meu posicionamento sobre o que eu acho justo e o que eu acho não justo. Simples assim, tá bom? Bom, é isso. Eu fico por aqui. Se você concorda comigo, se inscreve. Se você não concorda, se inscreve. Deixa a sua opinião aqui embaixo, de preferência com uma coisa chamada educação, sem violência, tá bom? Sem violência verbal, não tem por que me atacar, não tem por que atacar ninguém. Nós vivemos em uma democracia, podemos nos expressar, podemos conversar, podemos dialogar.
sem ameaçar de morte, que eu esqueci de falar, inclusive, para as pessoas que estão ameaçando a Vanessa de morte. Isso é crime. Tá? Isso é crime. Segundo o artigo 147 do Código Penal, isso é crime. Tá bom? E bom, tentemos ser um pouco mais educados, vamos dialogar, vamos conversar, vamos trocar ideias, vamos saber mediar as represálias, vamos saber ter uma consciência melhor de como as coisas devem ser reagidas e principalmente vamos tentar ter um pouco mais de paz e ter consciência de que a gente tem que lutar para poder errar, no sentido de não ser tão julgado e tão generalizado quanto as pessoas ainda fizeram, mas enquanto a gente não conquista essa realidade, a gente não pode se dar ao luxo de ficar violentando as pessoas, porque isso só vai dar carga e argumento para os conservadores destruírem cada vez mais a gente, tá bom? Beijo, boa noite. Se eu lembrar outras coisas, se eu achar que tem outras coisas que eu tenho que falar, eu volto com outro vídeo. Se inscreve, deixa o like, compartilha, aquela coisa toda que ninguém se importa. Tchau.